processo penal. As hipóteses de atração nesse caso estão no CPP. E basicamente como é que funciona a atração nesse caso? Diz o Código de Processo Penal. Se a conexão ou continência for de crimes da mesma graduação, quem vai puxar é a comarca onde tem o crime mais grave. Quem vai atrair, quem vai puxar os demais, é a comarca do crime mais grave. Por exemplo, imaginem que eu pratico um furto em Goiânia, conexo com um roubo em Campo Grande. Furto em Goiânia, conexo com um roubo em Campo Grande. Quem vai atrair? Campo Grande. Campo Grande, que é a comarca do crime mais grave. O roubo é mais grave que o furto. Portanto, quem vai atrair é a comarca do crime mais grave. Mas daí eu pergunto para vocês, e se não tiver crime mais grave? Bem, se não tiver crime mais grave, a comarca que vai atrair, a comarca que vai puxar, é a comarca do lugar onde tem mais crimes. Lugar onde tem mais crimes. Por exemplo, um furto em Goiânia e 2 furtos em Campo Grande, quem vai atrair é Campo Grande. Lugar onde tem mais crimes. Então veja, primeira regra, lugar do crime mais grave. Segunda regra, lugar onde tem mais crimes. E alguém poderia perguntar, Flávio, e se o número de crimes é igual? E a gravidade também é igual? Quem vai atrair? Quem vai puxar? Quem vai chamar? Bem, nesse caso, se não tiver número diferente de crimes e a gravidade for a mesma, vai ser o lugar da prevenção. Quem vai atrair vai ser o lugar da prevenção. E alguém poderia perguntar, Flávio, mas como assim prevenção? Bem, a palavra prevenção vem do latim prevenire, que significa vir antes. Então, o lugar da prevenção vai ser o lugar do juiz que primeiro decidiu. O juiz que primeiro tomou conhecimento do fato, ainda que na fase de inquérito policial. Aquele juiz que primeiro decidiu, aquele juiz que primeiro tomou conhecimento do fato, ele será o juiz competente. Tudo bem, meus amigos? Não é fácil? Vimos então aqui as hipóteses de atração, em se tratando de conexão e continência. Quem vai atrair, portanto, como eu lhes disse, está no Código de Processo Penal, é o júri puxa, o júri atrai. Depois, a justiça especial também puxa, como é o caso da justiça eleitoral, ela puxa, ela atrai. Também puxa, também atrai a justiça federal. Se tiver um crime da justiça federal conexo com o crime da justiça estadual, a justiça federal atrairá, a justiça federal puxará. E se for da mesma graduação, a resposta está no CPP. Puxa a comarca que tiver o crime mais grave, ou lugar onde tem mais crimes, e por fim, aplica a prevenção. Algumas outras perguntas interessantes para a gente responder. Em se tratando de competência por prerrogativa de função, vale também conexão e continência quando a competência por prerrogativa de função? Dou um exemplo para vocês. Imagine que um juiz de direito pratica um crime praticado em concurso com uma pessoa que não é juiz, que não tem nenhum cargo público. Então, um juiz de direito pratica um roubo juntamente com um amigo de infância. O juiz tem o direito de ser julgado lá no Tribunal de Justiça, não é verdade? A pergunta é, e o seu amigo de infância? Será julgado onde? Será que vale aquela regra da continência para essas hipóteses também de prerrogativa de função? E eu respondo a vocês, via de regra, sim. Essa competência por prerrogativa de função, ela vai sim, via de regra, se comunicar aos coautores, aos partícipes. E no Brasil há um caso famosíssimo disso. Sabe que caso é esse? O famoso caso do Mensalão, julgado pelo Supremo Tribunal Federal e cujo ministro relator é o ministro Joaquim Barbosa. Naquele processo com 40 réus, tem réus de todas as características diferentes. Ali tem empresário, ali tem deputado federal, ali tem ex-deputado federal. E sabe onde estão sendo processados esses 40 réus? Todos eles sabem onde eles estão sendo processados, os 40? No STF, no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, meus amigos, significa que aquela competência por prerrogativa de função do deputado, que é julgado lá no STF, se estende aos demais corréus e aos demais partícipes. Não é fácil? Então essa regra de conexão e continência também vale
para os casos de competência por prerrogativa de função. Assim, meus amigos, falamos então aquilo que era mais importante sobre conexão e continência no processo penal. Agora, vamos para a segunda parte do programa de hoje. A minha parte preferida, a parte na qual alunos e alunas de todo o Brasil podem fazer as suas perguntas. Vamos à segunda parte, ao segundo bloco do programa de hoje. Vamos ao Pergunte ao Professor. Muito bem, meus amigos, chegamos ao segundo bloco do programa de hoje, o bloco no qual alunos e alunas de todo o Brasil podem fazer as suas perguntas. Chegamos ao bloco intitulado Pergunte ao Professor. E assim como alunos e alunas de todo o Brasil podem fazer as suas perguntas, você também pode fazer as suas indagações, as suas observações, as suas considerações. Mande um e-mail. O nosso endereço eletrônico é provafinal@lfg.com.br. Tudo bem? Contamos com a sua participação. Vamos à primeira pergunta que nos foi feita com relação a esse tema de hoje, conexão e continência no processo penal. Vamos lá? Pergunte ao professor. Professor Flávio, quais são as hipóteses de separação obrigatória? Que tema importante, que pergunta importante. Eu falei para vocês que a conexão e a continência têm como escopo, têm como finalidade a reunião de processos. Serve para reunir os processos, juntar os processos num só. Mas há hipóteses previstas no Código de Processo Penal de separação obrigatória. Hipóteses em que o processo vai ter que se separar obrigatoriamente por expressa previsão no CPP. E quais são essas hipóteses? Primeira hipótese, meus amigos, quando houver conexão entre crime militar e crime comum. Guarde isso. Se houver conexão entre um crime militar praticado por militar e crime comum, haverá separação dos processos. O crime militar será julgado na justiça militar e o crime comum será julgado na justiça comum. É uma exceção. Olha que diferente. Enquanto a justiça eleitoral puxa os crimes conexos, a justiça militar separa. Haverá separação, e é separação obrigatória. Portanto, lembre-se disso. A justiça militar julgará os crimes militares, e a justiça comum julgará os crimes comuns, ainda que haja conexão. Essa é uma primeira hipótese de separação obrigatória. Além dessa hipótese, a outra também. Quando houver, meus queridos amigos, quando houver a prática de um crime conexo com a prática de um ato infracional. Crime e ato infracional. Alguém poderia perguntar, Flávio, mas o que é ato infracional? Meus amigos, ato infracional é aquela transgressão praticada pelo adolescente, pela criança ou pelo adolescente. Lembrando que criança é aquela pessoa menor de 12 anos, criança menos de 12, adolescente de 12 até 18 anos. Imaginem a seguinte situação. Imaginem que um maior de 18 anos, um rapaz com mais de 18, ele tem 20, tem 25 anos. Ele pratica um crime juntamente com um menor de 18 anos. Ele pratica um crime auxiliado por um adolescente. Daí eu pergunto para vocês, e aí? Nesse caso, os dois serão processados juntos? E eu respondo, é claro que não. É claro que não. O maior de 18 anos será julgado na justiça criminal, na justiça comum. Agora, o menor de 18 anos, o adolescente, ele tem um tratamento completamente diferente, né, meus amigos? Ele vai ser julgado separadamente. Ele vai ser julgado na justiça da infância e juventude, na vara da infância e da juventude. Ou se você preferir, na justiça menorista. Portanto, meus amigos, essa também é uma hipótese de separação obrigatória. Portanto, eu disse para vocês, primeira hipótese de separação obrigatória, quando houver então um crime militar conexo com um crime comum, separa obrigatoriamente.
Segunda hipótese de separação obrigatória, quando houver um crime